Holycast, episódio 1, temporada 2, né? Oi, gente, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Holycast. A gente está de estúdio novo, a gente está com tudo novo. Cara, sejam muito bem-vindos. A primeira temporada teve convidados incríveis, a gente fez muita coisa legal e inspirou a gente para uma segunda. Eu sou o apresentador, eu sou o João. É muito bom apresentar esse programa, estar aqui com vocês de novo. E a gente tem nossa equipe. A gente tem o Jael. Oi. A gente tem a produção também. E aí, galera? E a gente tem o Fantasminha. Salve, salve. Hoje o convidado é uma pessoa muito importante, uma pessoa muito linda, uma pessoa maravilhosa. Sou eu mesmo. Começaram mentindo. Boa. Como é que vai funcionar esse programa? Toda a equipe que vai fazer as perguntas e tudo mais, eu só vou responder. Hoje eu sou mais convidado do que apresentador. Mas eu queria começar falando um pouco sobre a primeira temporada do Holycast. O que aconteceu? Por que a gente quis fazer isso? O Holycast, a gente já falou isso no primeiro episódio, ele nasceu com a ideia de apresentar Deus, apresentar Cristo, a nossa fé, a nossa vontade, até dúvidas que a gente tinha, apresentar a vida de um cristão de maneira leve, de maneira pura, de maneira simples, tá ligado? É isso que a gente queria. E a gente foi montando e, cara, o apoio que vocês deram foi tudo incrível, muito obrigado. E, cara, vamos começar logo com as perguntas de uma vez, que aí que assim a gente consegue desenvolver, né? Então, Neto, nesse episódio a gente quer focar mais com o encontro com Deus, né? E aí a gente quer saber um pouco da tua vida espiritual, o que fez você voltar, o que fez você sair. E como a gente sabe, né, as pessoas que são próximas de você sabem que você nasceu num berço cristão, né? Você, desde criança, participa de uma igreja evangélica. E sabemos também que você teve um tempo que você se afastou da igreja, né? E o que te levou a você se afastar da igreja? E quando você se afastou da igreja ou se afastou de Deus? Exato, né? Só pra explicar pro pessoal, tem gente que me chama de João, só João, tem gente que me chama de Neto. Aí tem gente que faz o composto ainda, que a minha mãe quando tá brava, que é João Neto. Mas, pois é, eu nasci em berço cristão, né? Eu nasci numa igreja, acho que a linear dela é neopentecostal, que é a Igreja de Deus Vivo. E, cara, quando eu me afastei, eu já tinha falado, acho que foi no episódio da English, que tive minha fase rebelde lá pelos, acho que 15 anos, foi a época que eu saí da igreja. E eu me afastei tanto da igreja quanto me afastei de Deus. Por quê? Cara, eu tinha muito questionamento quando eu era mais novo, muito questionamento. E quando eu não encontrava resposta, isso me deixou com raiva. Tipo, não só em questão de fé, eu botei a minha própria fé em xeque e eu me senti desesperado. Eu cresci um adolescente com muita raiva da igreja, da igreja que eu falo é a instituição. Eu não tinha as respostas que eu queria, na real, eu tinha respostas, eu só não soube procurar bem. E eu me afastei de tudo, eu não queria nada a ver com igreja, nada, nada, nada. O que aconteceu? Eu cheguei pro meu pai, eu lembro até, tipo, a gente sentou na mesa, eu falei, pai, eu não quero mais ir pra igreja. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu não sei se eu acredito nisso. Aí ele foi explicando, tipo, a trajetória dele, a vida dele. Tipo, filho, as coisas só deram certo pra mim quando eu voltei pros caminhos de Deus. Enquanto eu tava fora, tava dando errado. E eu não quero que tu siga esse mesmo caminho. E a gente foi falando, e eu fui falando, ele falou todas as dúvidas, os argumentos que eu achava que eu tinha. E aí, aquilo, acho que foi um turning point. Tipo, quando eu tive aquela conversa com meu pai, cara, ali foi a quebra, tipo, eu não quero mais nada a ver com isso. E acho que até meus 18, 19 anos eu tava muito amargurado com a igreja. Sobre coisas muito pequenas que se eu conversasse, eu tinha um caminho melhor. Eu escolhi o caminho mais difícil. Quando eu me afastei da igreja, eu me afastei de Deus. E eu só voltei quando eu quebrei a cara. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ter depressão. Eu tive crise de ansiedade. Quando eu terminei o ensino médio, eu lembro até hoje da minha primeira crise de ansiedade. A minha primeira crise de ansiedade foi quando eu estava há um ano, assim, eu tinha concluído o ensino médio há um ano, eu estava trabalhando na empresa do meu pai, e eu precisava procurar uma faculdade.
pai falou, tá, tu precisa fazer uma faculdade, cara, tu não vai conseguir. Aí eu tava pesquisando preços de faculdade e eu começando a fazer as contas de quanto eu teria que pagar, de qual curso eu queria fazer, eu tava completamente perdido e a minha respiração começou a ficar muito ofegante e depois eu vim entender o que estava acontecendo. Eu não tava conseguindo controlar a minha respiração, meu pulmão parecia que tava crescendo e apertando meu coração. Cara, é um sentimento horrível. Quem tem ansiedade, já teve uma crise de ansiedade, sabe como é que é. E aquilo foi só a primeira de muitos. Eu acho que eu já falei para algumas pessoas, eu não conseguia passar, tipo, 4 horas, 5 horas sem ter uma crise. Tipo, depois de um tempo eu consegui um emprego, né? Eu tava trabalhando e eu tinha que sair correndo pro banheiro porque eu tinha uma crise de ansiedade. E aí, tipo, mano, foi ficando cada vez mais frequente, eu não sabia a razão. Eu não sabia a razão. Aí, foi nesse momento, e tipo, eu sempre escondi as coisas que eu sentia. Eu sempre fui muito assim, eu falava, os meus problemas quem tem que lidar sou eu. E aí eu não falava pro meu pai, não falava pra minha mãe, não falava pros meus amigos. E aí, tipo, cara, se você faz isso, sério, não faça. Porque foi quando, afastando as pessoas assim, que eu descobri que eu fiquei sozinho, mano. Eu tinha que lidar com meus problemas sozinho. E aí, quando eu me vi, eu tenho que enfrentar esse monte de ansiedade completamente sozinho, eu falei, tá, eu não consigo vencer. E foi quando eu entrei em depressão. Mas, Neto, quando tu fala que tu não conseguia, tu tinha medo de julgamento, tu tinha medo da reação das pessoas? Eu fui criado, acho que todo mundo foi criado assim, achando que quem tem que fazer terapia é pessoa doida. E cara, não é bem assim. Aí na real, eu tinha medo de admitir que eu precisava de ajuda. Porque eu sempre fui assim muito de criança. Até hoje eu sou um pouco assim. Eu falo, eu tenho que lidar com meus problemas. Eu não gosto de pedir ajuda. Eu não gosto. Eu não sei se é uma cicatriz minha, mas até, tipo, receber presente eu não sei como receber. Qualquer coisa, assim, vem dando presente e falo, não, cara, eu sinto que eu tô em débito com aquela pessoa. Porque eu sempre fui muito individualista. Tipo, eu tenho que cuidar de mim, eu venho primeiro. E aí, só que, cara, quando tu vai afastando as pessoas assim, tu fica sozinho. Tu sempre acaba sozinho no final. E foi quando eu me vi assim sozinho, cara, quando, tipo, eu tava completamente desesperado, foi quando Deus ressurgiu na minha vida. Foi quando ele de novo, cara, eu fui completamente curado. Tipo, hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. É tipo, eu fui real curado. Só que eu não tô falando, você tem crise de ansiedade, vai pra igreja. Não, você tem que procurar ajuda, porque realmente é um problema. Só que, como eu creio que Deus tem o poder de curar, cara. E eu fui curado através disso. Só que foi todo um processo, demorou bastante. Mas quando eu lembro que eu voltei pra igreja quando eu fui no curso de jovens, e era um curso de jovens, a minha igreja, tipo, nosso culto de jovens, ele começou muito pequeno, com menos de 15 pessoas, tipo, contando o pessoal que fazia o culto de jovens, então era muito pouca gente, e era numa salinha bem pequena. E aí, quando eu lembro que eles estavam cantando uma música e eu não consegui não cantar. Foi que tava falando a palavra foi sobre perdão, foi sobre voltar aos caminhos do Pai, e eu me senti muito afetado. Então, porque eu fui nesse culto contrariado. Eu só fui nesse culto porque um amigo meu ia pregar. Eu falo, não, mano, eu vou por ti. E quando eu fui, foi quando todos aqueles sentimentos, porque, cara, quando eu fui criado no berço cristão, eu sempre tive na minha vida toda valores cristãos. Enfim. Mas quando eu voltei, eu senti de novo o abraço, eu senti de novo a presença de Deus, foi ele que me fez voltar. Aí eu posso ter ido à igreja de novo por razões erradas, mas eu fiquei pela razão certa, eu fiquei por Deus. Foi ali que eu falei, cara, o que eu tô sentindo no mundo não é tão bom quanto eu sinto na igreja, quanto eu sinto na casa do Pai. Falei, tá, então eu vou ficar aqui. Foi quando eu decidi voltar. Cara, e o culto de jovens lá era muito pequeno. Tipo, tinha Muito pequeno. cultos assim que dava 6 pessoas, 5 pessoas. Isso quando tava um culto bom, tá, sabe? A gente já fez culto pra 2 pessoas. É verdade, já fez culto. 2 pessoas. Não, e antes, né, antes da gente começar a ir mesmo, nossos pastores falam que tinha sábado assim que não ia ninguém, velho. Cara, Não dava gente. e hoje, nossa, procura no YouTube o Ministério de Jovens da Igreja Evangélica da Família, que é a nossa igreja. Cara, a gente cresceu muito, porque a gente perseverou, cara, a palavra certa foi perseverança. Tipo, porque a gente não visava número.
tá ligado? A gente fazia porque, mano, quando eu entrei no Ministério de Louvor, né? Dava uma alegria saber que uma pessoa tava adorando verdadeiramente. Eu via aquela pessoa adorando verdadeiramente. E aqui, acho que esse é o meu chamado, né? Pra quem não sabe, eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu sou levita, né? Que é o meu chamado. E quando a primeira vez que eu tava cantando e eu vi uma pessoa ali adorando de verdade, eu sentia que ela tava na presença de Deus, eu sentia que ela queria estar lá, que ela tava feliz por estar adorando Deus. Cara, isso dava pra perceber. E aquilo me fez querer estar lá pra sempre. Porque eu me senti usado, porque eu sabia que vinha, tipo, ela tava adorando não pelas palavras que eu tava cantando, ela tava adorando a presença de Deus que estava lá. E aquilo foi tipo o ápice, e hoje eu consigo fazer isso pra mais pessoas. Amém. Mano, amém que a casa de Deus está crescendo. Mas se tiver uma pessoa só lá em um culto, eu vou continuar adorando da mesma forma. Neto, deixa eu te perguntar. Você falou bem no começo uma coisa que era muito interessante, que tipo, você nasceu em um berço evangélico, né, dentro da igreja, seus pais eram da igreja, você era da igreja. Na verdade, você tinha um ciclo familiar muito grande dentro da igreja, né, dentro do Deus vivo. E assim como você, eu também nasci no berço evangélico. Compartilhei dos meus familiares da mesma igreja. E você falou uma coisa muito interessante, que foi um pensamento que eu tenho desenvolvido tipo, faz um tempo. Que até para falar para as pessoas também, principalmente quem está entrando recente agora na igreja, o fato de você nascer dentro da igreja, eu acredito que não seja tão marcante. No sentido de, às vezes a pessoa vai para a igreja, mas por questões convencionais. Vai porque o pai tá indo. Exato. E durante muitos anos na minha vida, principalmente quando eu era mais novo, eu ia na igreja exatamente porque os meus pais me levavam. Só que a minha adolescência também foi assim. Então, tipo, eu passei muito tempo indo pra igreja, mas ao mesmo tempo eu não ia, porque eu não sabia o real motivo de eu estar indo. E isso acaba que vira um pouco de costume, né? Porque você frequenta uma igreja, às vezes você tá frequentando a igreja, mas você não sabe nem o motivo pelo qual você tá indo. Isso, cara, eu conheci muita gente assim. Eu era assim. Eu só ia porque meu pai. Inclusive, acho que quando eu falei da minha fase rebelde, eu questionei, pai, eu não quero ir. Ele falou, tu vai. Por quê? Aí vem o argumento padrão. Você mora debaixo da minha casa, você come da minha comida, você vai. Cara, isso, tipo, é uma coisa que tá crescendo muito, que eu acho que todo jovem, quando cresce na igreja, acaba tendo isso, né? Tipo, de começar a ir, mas não saber por quando. Aí depois, tipo, quando ele cresce, geralmente o assunto tipo, de igreja, de Deus, pode ficar um pouco saturado, sabe? Da cabeça dele, porque ele ouve isso desde pequeno e ele não sabe o significado real, sabe? Só que é porque existe. Dentro da igreja a gente criou culturas próprias, e quando tu cresce dentro dela, tu vai se acostumando, mano. E aí quando tu já tá adolescente, já tá naquela fase rebelde, geralmente todo adolescente tem uma fase rebelde, cara, aquilo lá é tudo que tu ouve, tu vai ficar saturado. Só que, pois é, essa é a parada, satura quando tu não tá, tipo, tá indo só por ir, quando tu, tá olhando com olhos humanos. Se tiver o Espírito, tipo, se tiver o Espírito Santo, mano, tu não vai ficar enjoado. É impossível enjoar da presença de Deus. É exatamente esse ponto, porque assim como tu comentou que tu nasceu no berço evangélico, teve um momento que você se desviou, conheceu o mundo e depois voltou para o mundo evangélico de novo, eu considero duas esferas diferentes, foi um dos mesmos motivos de eu ter saído também da igreja. O fato de eu estar frequentando todo final de semana, mas chegou um momento que eu me perguntei por que eu ia para a igreja e eu não achei uma resposta. E na primeira oportunidade do mundo me puxar, eu fui pro mundo. E esse, eu acho que mais a visão que eu queria passar pro pessoal. Às vezes você vai pra igreja, quando você vai pra igreja, você não sabe o motivo de você estar indo, você tá muito suscetível ao mundo te puxar para isso. Porque a gente sabe que a carne é fraca. Então, a gente está exposto ao mundo literalmente de todos os lados. Então, a gente sofre muito. Tipo, você falou, você trabalha, você faz faculdade. Então, você tem o seu modo espiritual em todas essas vertentes da tua vida, mas tem teu trabalho, tem tua família, tem teus amigos que não são da igreja. Então, você fica muito exposto, né? Então, só de novo passando a visão, o fato de eu ter me sentido fraco, de eu ter saído da igreja, foi exatamente por eu não saber o motivo de eu estar indo. Então, tipo, as pessoas que estão frequentando, principalmente a igreja agora, que estão indo agora, tentem pensar, tipo, o motivo de vocês estarem indo. Se for necessário, converse com... Não sei exatamente como é que dá os nomes eclesiásticos dentro da igreja, das hierarquias, se é hierarquia o nome, mas converse com o seu pastor, com o seu diácono, qualquer pessoa exatamente para te orientar nesse setor.
cara, por que eu tô indo pra igreja hoje? Porque eu quero porque- ir. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, pô. Exato. E, tipo, se tu tá indo... Mano, eu tive... Hoje eu sou 100% verdadeiro comigo mesmo. Eu sempre 100% honesto. Mas, tipo, cara, adolescente mente muito pra ele mesmo. E aí, tipo, não dá, cara, não dá pra sustentar uma mentira. Não dá, não dá, não dá. Se tu não tá se sentindo confortável indo pra igreja, chega com teu pai, pai, eu não tô me sentindo confortável dentro da igreja. Ah, por quê, filho? Aí tu vai explicar, pai, eu não sei, porque eu sinto isso, isso e isso. Ele fala, tá, aí quando você começa a falar, que você começar a trabalhar o problema, cara. Tá ligado? Hoje eu tenho amigos que não são da igreja, e, tipo, meu maior medo era perder a amizade. Tipo, porque, sei lá, não vai querer amigo intolerante religioso, tá ligado? Não vai querer ficar perto de mim porque agora eu sou da igreja. Só que, cara, a minha essência não mudou. Eu sempre fui, tipo, pode ter mudado algumas coisas, tipo, que eu não vou mais fazer com eles, tá ligado? Mas a minha essência não mudou, a amizade continua, tá ligado? E, tipo, isso é uma parada que eu não sei se a gente pode seria mais uma pergunta mais lá pra frente, que é, tipo, porque todo o intuito de criar o podcast e tudo mais, porque tem pessoas, cara, que só de eu falar eu sou da igreja, não vão ser alcançadas. Não vão ser alcançadas. Por quê? Porque essa pessoa pode. Algumas pessoas cresceram dentro da igreja, mas ela tem uma cicatriz tão profunda que a palavra igreja causa repulsa nela. Ela não quer nem saber. Cara, isso é uma pena. Porque essa pessoa, ela não tem a repulsa a Deus, tá ligado? Ela tem a igreja. E aí, tipo, é isso que eu queria. É todo o intuito desse programa, cara. É a gente desmitificar essa parada. A gente parar de, tipo, de associar ao colarinho branco, tá ligado? A todo aquele padrão de cultura. Falar, mano, Deus é acima de tudo isso, tá ligado? É só olhar, tipo, pra mim, pra todo nossa ministério de louvor, tá ligado? Tô falando muito, tá ligado? Mas tudo isso, cara, Deus, ele tá em tudo. Ele tá em todo canto, ele tá em todas as pessoas. Na verdade, assim também, né? Que machuca uma pessoa que já saiu da igreja, não é nem a igreja em si, é as pessoas, né? Sim, a forma que ela foi julgada lá dentro. Exatamente. Então, o que mais precisa hoje dentro da igreja é a pessoa que está frequentando se vigiar e ter consciência Abrir e a seguir os cabeça, passos exatamente do que Jesus quer que a gente faça. Porque uma pessoa que julga, uma pessoa que traz algo negativo, sempre tem que pensar que está pesando para outra pessoa, né? Então, hoje, a vida espiritual é algo que a gente tem que dar atenção, tem que ler a palavra, tem que buscar viver conforme Jesus quer que a gente viva, né? Porque é muito peso, né? E eu nunca quero ter uma responsabilidade de atrapalhar a vida espiritual de uma pessoa por um erro meu, né? Por uma atitude que talvez machuque. E isso tem muito na igreja, né? É porque a igreja, tipo, não é a igreja, o mundo todo ele fomentou o preconceito por muito tempo. E a igreja se tornou um centro. Cara, isso é uma parada louca de pensar que a casa de Deus está fomentando preconceito. Isso é errado, cara. Cara, hoje um abraço, principalmente a questão do coronavírus, que não pode mais abraçar. Mas um abraço faz tanta diferença, bicho. Tu chegar na pessoa e tipo, mano, tá, eu te aceito do jeito que tu é, tá ligado? Aí eu te abraço e falo, tá tudo bem, aqui você não vai ser julgado. Aqui a gente tá aqui pra te ajudar a melhorar, pra gente ajudar os teus problemas. Aqui a igreja tem que ajudar, tá ligado? E hoje pessoas que não querem nem entrar a porta dentro de uma igreja, porque um dia ela entrou numa igreja e tacaram pedra nela. Tá ligado? Seja por um pecado de verdade que ela tem. Mas tacaram pedra nela, cara, dentro da igreja. Já tacaram pedra em mim, dentro da igreja. E, cara, é uma das razões pra eu ter saído. Falando, dentro da casa de Deus tá sendo fomentado o preconceito, eu não quero estar aqui. Eu falei acho que no primeiro programa, Cauã, pra mim não faz sentido nenhum tipo de preconceito. Seja ele contra a religião, cor da pele, enfim, não faz sentido. Dentro da casa de Deus isso não pode existir. Mas ainda bem que hoje tá mudando, cara. Os filhos de Deus estão criando consciência. Amém. Sim, eu acredito muito também que. Eu acredito que no mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão se tornando mais conscientes, a gente tem uma facilidade de ter mais informações, até questões bíblicas mesmo. E, assim, mas eu acho que uma maturidade maior que eu estou vendo das igrejas hoje
é que, na verdade, das pessoas que vão à igreja, é porque por muito tempo a igreja foi visto como um lugar tão santo, que era um lugar que você ia e, tipo, você ia ser ajudado, todo mundo era muito feliz, todo mundo ia, tipo, chegar abraçando e coisa do tipo. Nada ia acontecer contigo se tu fosse pra dentro da igreja. Só que eu acho que as pessoas mudaram um pouco essa visão. Até porque, pra quem não conhece muito um pouco de como funciona a igreja, chegou a frequentar uma igreja, cara, boa parte das pessoas estão pelo mesmo motivo. Elas estão precisando de ajuda. E aí envolve dois. A sua carne precisa de ajuda, o seu espírito precisa de ajuda. Então, apesar das pessoas se tornarem mais maduras agora, eu acho que ainda falta um pouco desse pensamento nas pessoas. Você não vai pra igreja porque todo mundo vai te ajudar, vai te abraçar, vai sorrir e tudo mais. Isso acontece, ok. Mas as pessoas que estão lá também precisam de ajuda. Tipo, não é só você que tá precisando de ajuda. Tipo, Uma parada que meu pai sempre fala, que tipo, enquanto tu for pra igreja e ficar olhando pra pessoas, tu vai sempre se decepcionar. Tu tem que ir pra igreja, tem que ir lá por causa de Deus. Porque lá é a casa dele. Eu tô indo lá pra encontrar Deus. Pra sentir a presença do Espírito, pra adorar, pra aprender mais da palavra. Mas enquanto eu for pra igreja e ficar olhando pra pessoas, eu vou sempre me decepcionar. Tá aí, Neto. Tu acha que é necessário um cristão ir para a igreja? Ou tu acha que um Eu acho que é cristão necessário. pode buscar a palavra em casa ou assistir A live? Nós somos da igreja, né? Eu Sim. sou igreja. Isso é fato. Mas, cara, eu sinto a necessidade de sair da minha casa. Tipo, tá, tipo, o meu secreto é o meu quarto. É lá que eu oro, é lá que eu estudo, tudo bem, mas quando eu saio da minha casa, eu vou pra casa de Deus, essa é a casa dele, essas paredes dele, as cadeiras, esse é o ministério de louvor dele. Tudo lá é feito pra Deus, tá ligado? É levantado através de doação, é levantado através de pessoas que querem construir um lugar pra que Deus se faça presente. Fortificar a fé, né? Tá com Exato, pessoas cara. que compartilham do mesmo pensamento, que te ajudam a crescer. A igreja é um local onde filhos de Deus se encontram. Exatamente. Tá ligado? Lá você encontra irmãos pra vida toda. Mas lá é o principal local. Lá é um local onde o Espírito Santo habita. exatamente. Agora, pra quem tá assistindo, aquele cara que ele é mais cético, ele é mais científico, isso é comprovado psicologicamente, cientificamente, porque, tipo, assim como você está no seu ambiente de trabalho, o seu cérebro ele entende que você está lá para trabalhar, a igreja é da mesma forma. Agora sim, não é que a gente está falando que você deve ir para a igreja. Na verdade, um dos problemas que eu vejo, que eu já vi com os meus amigos, eles frequentam uma igreja, essa igreja eles não compactuam com o dogma daquela igreja, só que eles ficam apreendidos. Ah, poxa, mas não me dou bem naquela igreja, não sei o quê. Cara, você tem toda a flexibilidade de ir para outra igreja. Isso pode acontecer. Acho que eu tava falando só até com um amigo meu, que é tipo, como assim, cara? Tu tá num lugar onde tu não concorda com as coisas que eles estão fazendo e tu continua lá. Que masoquismo é esse que tu quer, que tu tá continuando lá? Tu tem toda a flexibilidade. Isso mesmo, procura uma que tu se sinta confortável. A igreja, cara, se tu não tá se sentindo confortável na igreja, tem alguma coisa errada. Ser gentil na Tem igreja. todo tipo de igreja, né? Eu acho que a pessoa tem que procurar aquilo que mais você se adapta, né? Só que tem muita gente que fala, eu fico pulando de igreja em igreja porque eu não até achar uma que comporte os meus pecados. Tá ligado? Essa é uma das paradas. Tu tem que entender que a igreja, ela vai te dar umas porradas de vez em quando. Mas não é a igreja que tá te batendo, cara. É Deus pra te voltar pra linha. Tá ligado? A igreja Até não. porque ser cristão não é fácil, né? Ser cristão é uma vida de sacrifícios. Exatamente. Então, o único lugar que você vai se sentir 100% confortável, mas que você tenha ciência que no final você vai sentir dor, porque lá não tá aquilo que realmente você precisa, que é se sentir amado, acolhido no mundo. Por um momento tu vai conseguir sentir isso, né? Mas realmente a gente só vai sentir 100% isso no colo de Deus. Então, a igreja é só uma ponte que te leva a isso, né? Então, realmente, o que te leva a se sentir amado, escolhido, acolhido, é o colo de Deus, né? Sim, cara. E, tipo, eu vejo muito pessoas que ficam pulando de igreja em igreja porque até achar uma que comporta seus pecados. Tá ligado? Esse não é o caminho, irmão. Tá? Pô, mas como é que eu sei se eu tô pulando de igreja em igreja porque eu não concordo com o dogma ou porque eu tô comportando meus pecados? Cara, o Exatamente. Espírito Santo vai te dar discernimento.
Isso Tu mesmo. precisa orar, tu precisa estudar, tu precisa ler a palavra, tu precisa pedir a Deus, cara, me dá discernimento pra saber se o que eu tô fazendo é certo. Tu falou que o que te fez voltar por um momento foi a dor, outros pelos teus princípios, né? E hoje, se eu te perguntasse assim, você sabe, João Neto, se o porquê você é cristão, você saberia responder? Porque quando eu tava sozinho, Deus foi o único que segurou a minha mão. Cara, quando eu fiquei sozinho, eu perdi a conta de quantas noites eu virei chorando. Eu perdi a conta de quantas vezes eu gritava pro céu, Deus, por que tu me abandonou, cara? Porque eu tô sozinho, porque eu me sinto tão só. E foi no momento, cara, onde eu mais precisava, Deus se fez presente. E aí, realmente, não foi pastor, não foram meus pais, não foram amigos, não foram meus irmãos. Cara, foi Deus. E aí foi quando ele me salvou, foi quando eu percebi que ele me amou desde o princípio, que eu percebi que é do lado dele que eu queria ficar. Eu queria estar do lado de alguém que me ama. E Deus provou que ele me ama mais que tudo. Eu fico do lado eu fico do lado de Deus porque do lado dele é onde eu tô mais feliz. Eu fico do lado de Deus porque do lado dele eu sinto comunhão, eu me sinto conectado com meus irmãos. Irmãos que eu nem conheço, mas eu sinto que eu amo eles. Eu vivo o amor através dele. Uma perguntinha agora. Pra você que você faz parte do ministério, ministério de louvor, né? Então, você tá bem por dentro de tudo que acontece dentro da igreja, você participa das reuniões internas da igreja, né? Do seu setor ministerial. Você acha que a igreja, ela tem que se manter estática? Ou ela tem se atualizado, ou ela deve se atualizar com o tempo que tá chegando? Você acha que tem essa mudança, ou a igreja, ela sempre... Esse é um papo bem da hora porque a igreja, ela tem que conservar os valores que Deus deixou pra gente. Cara, Deus deixou pra gente, a gente tem que conservar isso porque a gente sabe que isso é importante. Beleza. Mas algumas coisas, a igreja tem que se atualizar, cara. Ela tem que se atualizar porque, cara, o mundo muda constantemente. Beleza? A palavra de Deus, ela sempre vai ser a mesma. Isso não tem como mudar. A palavra de Deus é a mesma, a gente se baseia nela através de milênios e a gente vai continuar se baseando nela até que Jesus volte. Mas coisas institucionais, coisas dentro da igreja que não faz sentido a gente se apegar, a igreja tem que se atualizar. Por quê? Ah, não. Porque ela vai afastar a gente assim. Isso é simples assim. Uma das coisas que a gente mais percebe que a igreja tá mudando, né? E que ela viu essa necessidade, que eu particularmente acho que essa necessidade vai perdurar para muito tempo ainda, é a questão das lives. Sim, cara. Principalmente agora, no momento atual, desse momento que a gente está gravando, a gente está Culto no só por momento live, né? lockdown, né? É. Então, apesar da gente saber que as igrejas, elas são serviços essenciais, elas podem estar em seu pleno estado de funcionamento, não pleno estado de funcionamento, apenas os 30%, né? Para não ter a aglomeração, a galera tem um pessoal que ela pode estar na igreja, tem espaço dentro da sua igreja, mas ela ainda fica meio acanhada por conta do corona. Então, olha tipo, o que a igreja teve que fazer. Ela teve que fazer a live, fora que, tanto para as pessoas que são internas da igreja, né, quanto para alcançar outras pessoas. Você acha que essa questão da live, ela realmente serve tanto quanto um culto, se fosse uma igreja, ou não substitui, mas ajuda? Eu acho que ajuda pra caramba, tanto na parte da divulgação. Mas eu ouvi muita gente falando, tem gente que não vai vir pelo culto só porque tá tendo live, tá ligado? Eu assisto de casa. Mas, mano, o que vai fazer essa pessoa? Ela vai assistir o culto. E, mano, mas o que faz ela ir pra igreja vai ser o sentimento de querer estar em comunhão com seus irmãos. Mas, cara, a live hoje ela é essencial. Que ela trouxe de facilidade, né? Exemplo, tem gente que sonha em conhecer a igreja lá de BH. Vou dar uma olhada pra ver como é que é. Exatamente. Só você ir. A gente tem casos dentro da igreja que só vieram porque procuraram no Instagram antes, viram procurar no Google como é que era. É assim, pô, vamos lá dar uma olhada. E hoje são membros. Muita facilidade da gente encontrar outras fontes, né? E acredito que tudo é válido, aquilo que nos convém, que está conforme a palavra. Então, ministração, louvor, é muito legal compartilhar disso. Eu acho que falou. É uma coisa que veio agora, beleza. Mas é uma coisa que vai continuar porque é bom. Pois é. Cara, pode falar. Eu até me perdi agora.
Não, na verdade, ia passar um recado. Ei, você mesmo que tá assistindo agora, você que não gosta de ir pra igreja, porque não gosta de sair de casa, não gosta das pessoas daquela igreja, assiste a live, meu irmãozinho. Hoje você pode fazer isso. Então, não gosto das igrejas por conta das pessoas, ou tiver algum problema, amado, acessa seu YouTube aí dia de sábado e domingo que vai ter 100 lives de igreja pra você assistir e você não precisa compartilhar abraço e nem falar com ninguém. Mas assiste a live, mas não assiste igual o show, tá ligado? Assiste, senta, fala, não, eu quero como se fosse um culto. Senta, abre a Bíblia, acompanha, tá ligado? Agora Não eu assiste só vou igual pra o show, live. não. Querendo ser agora minha saída. Agora que eu vou. Mas é sério, essa é uma das coisas que a igreja precisou se atualizar. Tipo, igreja até, acho que nos anos 40, 30, não tinha bateria. Não, nos anos 30, pô, nos anos 70. Tem igreja que eu conheço agora até hoje que irmãozinho não pode tocar bateria. Tem igreja, pois é, não, até estilo musical, tem um monte de igreja que não toca, tipo, worship. Tem um monte de igreja que fala, não, isso aí é pecado, mano. O cara só tá dando 3 notas, isso Só, aí não é de Deus, não. Só indo da harpa. Só que, cara, o Ministério de Louvor é uma parada muito complicada. Muito complicada de se mexer. O Ministério de Louvor é a abertura, né, para adoração. Vocês são responsáveis, né, para ajudar a pessoa a entrar em espírito de adoração. Então, Eu falo muito sempre quando alguém quer entrar no Ministério de Louvor, que Ministério de Louvor sempre é dedicação. Vida de levita não é fácil. Porque se vida de cristão é sacrifício, o levita tem que sacrificar mais coisa ainda, porque tu lida com imagem, cara. Exatamente. Cara, tua imagem, quando tu é no Ministério de Louvor, tu é tudo. Porque nem todo mundo que tá lá, tu não conhece todo mundo da igreja, mas todo mundo que tá na igreja te conhece. Porque tu tá no altar. Cara, é como se fosse uma guerrinha, né? Tipo, o Ministério de Louvor é aquele soldadinho que vai na frente da guerra. Mano, é o testa de ferro. É o primeiro a tomar porrada. Então, tipo, aí é que se torna um ponto interessante também, né? Tipo, você que é do ministério, você canta, você tá lá na frente, então, todo sábado, domingo também? Domingo também. Todo sábado e domingo você tá sendo, tipo, testa de Porta ferro de ali, é a porta de entrada pra quem entra na igreja, principalmente quando começou. Tem que estar muito bem espiritualmente, senão, cara, não flui, é impressionante, Exato. não flui. Diz aí pra gente, não só você como o João Neto que é cantor, mas, por exemplo, o tecladista, baixista. aquele cara que toca baixo e tal. Não gosto, nunca gostei desse cara, nunca gostei do Então, baixista. junta tudo isso. Não é um peso, ou já foi um peso pra ti, tá Cara, lá na frente cantando? já se tornou um peso, porque, primeiro, é um compromisso. Porque quando tu assume essa parada, é uma parada que não dá pra tu abandonar no meio do caminho. Porque eu começo agora, aí daqui a 2 meses eu paro. Aí daqui a 3 meses eu volto. Aí daqui a 2 meses eu paro. Então, esse menino não se decide, não. Eu fui assim, quando eu comecei, eu entrei no Ministério do Louvor, aí eu saía, aí eu voltava. Aí eu saía, mano, não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Porque tu lida com imagem. Cara, e até por isso que é tipo um pouco mais complicado de tu entrar no Ministério do Louvor. O nosso pai tem uma história muito boa. Nossa, eu vou contar essa história. Não, conte. por Mas eu vou favor, contar, conta essa vamos história. dar nomes. O nosso pai, ele congregava numa igreja, não vou falar qual, e ele era do Ministério do Louvor dessa Não, tal ele igreja. era líder do Líder do Ministério do Louvor. Louvor. Aconteceu tal dia, tem um evento, o baterista torceu o pulso, não sei o que aconteceu, sempre baterista, acontece Não, uma coisa com parece que eles baterista. estavam sem baterista É. na época. Eles estavam... Apareceu um cara do nada, ele fala, pô, toca muito bem aqui, pode tocar, ele pode ir na bateria? Pode, que eu tocou. Ele falou, pô, mano, tu toca muito bem, amanhã a gente tem um evento, quer participar? Quero. O cara foi lá, tocou no evento, pô, super top. Aí, pô, semana que vem vai ter outro evento, quer participar do nosso Ministério do Louvor? Quero. Aí outro evento o cara não foi. Eu, O cara sumiu. sumiu, cara, tocou, tudo bem, passou 2 meses, o cara nunca mais voltou. Cadê o cara? Aí revelou assim, não, beleza, passa, né? Coisa da vida que acontece. Um tempo depois, o papai tava assistindo um jornal, apareceu o baterista. Como assim? Ah, mas ele apareceu como músico? Não, ele apareceu meio que no Datena. Apareceu meio que no Cidade Alerta, que o cara tinha assaltado uma drogaria, tinha matado alguém, foi se esconder na igreja. Ai, não, cara, mas é muito boa essa história. Não, só que... Não, a história não fala isso, que a gente vai ser cancelado. Cara, não, mas... Não, mas olha só. Por isso que tem gente que fala, não, muito difícil participar do Ministério do Louvor. Tem que ficar não sei quanto tempo na igreja, tem que fazer audição, não sei o que. Cara, quando tu lida com... A gente acabou de falar que tu lida com imagem lá dentro. Beleza. Olha essa história. Imagina que imagem isso passou.
Pô, qualquer um entra no ministério dessa igreja, o que tá acontecendo? Cara, porque o ministério do louvor, ele é estruturado desse jeito, porque ele tem toda essa burocracia pra entrar, justamente porque quando imagina tu entra na igreja, aquele ministério do louvor tem que confiar nele. Porque tu acredita que Deus escolheu eles para ser usado daquela forma. Se acontece uma quebra nesse momento, como vaza a história de alguma coisa do ministério do louvor, de algum integrante lá dentro, tu para de confiar neles, tu para de acreditar neles, e tu começa a tirar Deus dessa equação, tu começa a olhar só para aquilo. Então começa a falhar a parada da oração. Quando isso acontece, a pessoa que tá na igreja sentada, ela não tá mais recebendo. E aí toda a função do ministério de louvor é quebrada. É por isso que são tão rígidos na hora de entrar alguém. Não, vamos, calma, tem todo um período, é tudo justamente para controlar, para conhecer a pessoa melhor, beleza. Se a pessoa tá cheia do Espírito Santo de Deus, é da vontade de Deus, todo mundo colocou em oração, beleza, vamos. Só que quando a gente é novo, a gente tem muito a questão de eu quero agora, eu preciso disso agora. E é essa empolgação que a gente precisa sempre ter cuidado na hora, principalmente no ministério de louvor. E o ministério de louvor, eu acho que é o que dá mais confusão, né, velho? Porque, tipo, sempre tem alguma coisa e tal. Ainda mais porque, como são músicos e tudo mais, o cara errou, pô, velho, esse baterista tá errando direto. Ele não acerta uma. Cara, eu nunca vi. Por Pra ter questão toda de. confusão, sabe? Mano, o Ministério do Louvor ele tem que estar muito em espírito, tem que estar muito em sintonia. É por isso que é tão comum o Ministério do Louvor eles serem amigos entre eles. Porque tu tem que estar em sintonia com a pessoa, porque senão não pode ter rixa no Ministério de Louvor. Tipo, fulano tá fazendo solo de 12 minutos esses solos, eu já falei pra ele, não sei o que. Olha aí, errou. Sabia que não. Cara, eu vou dar um não exemplo pode muito existir. bom aqui, porque essa história realmente, sabe, deu mágoa, sabe? Ai, meu Deus, eu sei qual Teve é. um dia que o nosso outro irmão, né, o André, e o João Neto não foram pro ensaio não foram pro dia, porque teve alguma coisa lá e eles não puderam comparecer, né? E ficou eu e mais o resto do Ministério do Louvor. Só que quem ia cantar era novo na igreja e tudo mais, né? E era culto de jovens e tal, que tava começando de jovens, tava começando a crescer, sabe? Ah, nossa. Aí, Meu o Deus. cara, no meio do... O cara que tava cantando, voz principal, hein? Aquela. Tava no meio da música e alguém liga pro celular dele, ele para de cantar, desliga o microfone, bota no pedestal ali, atende o celular e sai, velho. Isso o cara só... Não, isso no culto. Isso no culto. E eu... Mano, não faz sentido. Eu olhei assim, pra onde esse cara tá indo, sabe? Ei, não, mas na moral, Cara, não tem me como. contou essa história depois, eu não acreditei, não. Eu não acreditei. Mas Essa é a importância da pessoa se preparar, não Treinamento, só vocal, aprender a tocar música, você tem que se preparar espiritualmente. a gente fala mais vocal porque voz tipo, precisa de tanta dedicação pra te cantar, quanto precisa de dedicação pra te tocar um violão, pra te tocar bateria. Só que qual é a parada? Tem gente que começa nesse processo, fala, não, já aprendi o que eu tinha que aprender, me contentar só com isso aqui. Quando isso acontece, mano, é batata, vai dar problema daqui a pouquinho. Para no tempo, né, velho? Porque, olha, a gente tem que sempre procurar melhorar, sempre procurar melhorar. Eu comecei aula de canto quando eu tinha 14 anos, tipo, meu pai me levava para outro canto da cidade para me fazer aula de canto. E aí, desde que eu comecei a aprender, eu sempre tive na minha cabeça que eu tenho que melhorar. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que... Porque, cara, a gente tá fazendo coisas para Deus. E a gente tá lidando com música. Música é muita coisa técnica, música, qualquer coisinha dá problema. O músico é chato. Mas aí canto... É chato, né? Eu falo... É muito trabalhoso. Eu falo canto porque... Né, é o que eu tenho mais conhecimento de caso. O teu instrumento está dentro de ti. Não tem outro jeito de tu aprender que não seja tu errando, treinando, errando e treinando, errando e treinando. Tem ensaio, né? Por isso que é muito importante, não falte ensaio. Porque acontece isso aí que ele acabou de falar. Mano, o cara lavou o microfone. A gente tá puxando esse assunto de ministério, e você falou do Ministério de Louvor e tal. Só que você também já deu a palavra no culto de sábado, né? Já dei palavra. Foi o Aí meu testemunho, né? Tem uma pergunta bem interessante. Inclusive, nesse dia que você deu a palavra, eu estava lá. E para as pessoas da igreja, eu acredito que já tem um tempo frequentando, é natural. Mas para quem está entrando agora, explica uma frase que você falou. Que você estava lá na frente e falou assim,
cara, eu preparei toda uma palavra pra hoje. Mas o Espírito tá mandando eu falar outra coisa. Cara, esse dia foi louco. Porque... Explica isso. Cara, eu Porque tinha... imagina pra um cara, imagina que eu nunca fui pra igreja. Eu Você tinha toda uma programação pra falar lá na frente. joguei do nada, pela né? janela. Ó, o Espírito tá mandando eu falar outra coisa. Explica, tipo, se tu conseguir, né? Como que é essa sensação? Essa foi a segunda? É na hora? Foi no segundo. Foi o mais sério, cara. Foi muito na hora. Eu tava... A pastora falou, olha, esse sábado a gente não vai estar podendo ir, você pode dar a palavra, me fez o convite e tudo mais. Beleza. Estudei, preparei a palavra. Cara, eu tinha tudo escrito. Meu processo de, deixa eu ver, tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, né, tipo assim, de dar a palavra. Eu vou pensando, eu vou escrevendo como se eu estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Assim, aí eu faço tudo que eu tô pensando. Aí depois eu vou pegando os tópicos e vou separando. Nesse dia, aí eu prego com a Bíblia e meu celular aberto. Porque eu só vou olhando os tópicos e vou lembrando. Nesse dia, eu tava olhando os tópicos no meu celular. Sabe quando tu sabe que tu tá fazendo uma coisa errada? É como se eu estivesse no trabalho e eu estivesse fazendo uma planilha e, tipo, eu tinha errado alguma coisa, dá aquela sensação de, tô fazendo alguma coisa errada. Aí tu vai revisando, né? Só que eu tava no púlpito, com a igreja cheia, com visitante e tudo mais. E eu falei, eu não posso falar isso, porque não é da vontade de Deus. Aí, uma das coisas que eu tô muito feliz que eu consegui ouvir a voz de Deus falando, tipo, não vai por aí. E aí bateu o desespero logo em seguida. Eu faço o que agora? Eu faço o que? Eu falo sobre o quê? Aí foi quando eu chamei o irmãozinho do violão e falei, mano, vou fazer uma coisa que eu sei fazer, eu vou cantar. E que Deus fale comigo através do louvor. Ei, João, mas quando tu fala assim que o Espírito Santo falou comigo, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitas pessoas pensam que ele vai falar aqui uma voz no teu ouvido, mas às vezes o Espírito Santo falar é uma pessoa que um momento que a gente está incomodado, é aquele momento, sei lá, que a gente sente algo. Eu falo que ele sopra. Ele só sopra. Tu se sente levado a fazer tal coisa, mas e tu sabe que é o Espírito Santo de Deus. Porque a presença dele não tem como tu confundir com outra coisa. Exatamente. E você só vai ser sensitivo a isso se você estudar e você viver na palavra, né? Porque talvez o Espírito Santo até fale, mas você não tem como, não tá sabendo discernir se é o Espírito Santo, se não é. É muito comum, na real, quando a gente tá falando de jovem, né? Quando ele tá indo pro culto tudo mais, aí tem aquela movimentação de fé e, tipo, cara, tô sentindo a presença de Deus. Na real, a gente só tá sentindo, o teu irmão do lado tá cheio de Deus e tá transbordando e tá sentindo aquilo. Mas quando tu sentir a presença de Deus pela primeira vez, é inconfundível. Tu fala, é Deus. Não tem como eu confundir com um arrepio, com um frio que tá batendo. Por isso que eu tô ficando arrepiado. Não, é Deus. Mas então, né, tu diz aí pra gente, qual foi a primeira vez que você sentiu a presença de Deus? A gente tem que voltar agora um pouco. 1900. Não. 1984, Brooklyn. Não. Foi cantando. Porque, tipo, tava tendo um evento. A minha igreja ela tinha muito congresso de louvor, vinha gente de fora. E eu sentia. E quando quando a gente fala que música é chato, porque música é crítico, né? Tipo, quando tu começa a estudar música, tu começa a analisar o que tá acontecendo e às vezes tu deixa só de sentir. Música tem que ser sentida também. Nietzsche falava que sem música a vida não valeria a pena. Quero ver outro apresentador de podcast que cita Nietzsche. Mas... E eu era muito nessa vibe, tipo, eu crescia um ego... Só mudando um pouco de assunto, a minha avó, quando ela é pastora, ela ia à nossa casa e ela dava... As duas são pastoras. Mas a minha avó, parte de pai, ela é muito na minha casa. Aí ela dava ceia pra gente. A ceia era um copinho de vinho, né? Vinho, suco de uva. Ela colocava óleo ungido dentro desse vinho. E tipo um pedacinho de pão. O óleo ungido tinha um gosto muito ruim. Ela falava que se tivesse amargo, porque tu tava em pecado. Mas ela falava, pede alguma coisa pra Deus. E se tu aceitar um conselho, pede sabedoria. E eu sempre pedia sabedoria. Desde meus 8 anos de idade eu pedia sabedoria. Qual é a onda? Quando tu tem sabedoria e tu não tem temor a Deus, tu fica soberbo. Eu pedi sabedoria, mas eu não pedi temor a Deus. Em Provérbios 1 fala que temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí, cara, eu fiquei soberbo, mano. O meu ego tinha crescido, principalmente na parte musical. E eu cantava muito mal na época. Mas aí
toda vez que cantava louvor, eu falava, tá, o cara tá fazendo isso, e tá usando técnica tal. Só que aí, nesse dia foi diferente, que o cara que tava cantando, mano, ele tava cheio da presença de Deus. Eu não lembro nem quem era direito, mas ele tava cheio da presença de Deus. E era uma música tão simples, tão básica, mas eu senti naquela melodia a presença de Deus. Fala, cara, é isso que Deus quer, Deus tá usando esse cara. Foi quando eu senti pela primeira vez a presença de Deus. Que eu falo, tá, Deus tá usando esse cara e eu não quero ficar fora disso. Eu comecei a adorar. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. E acho que é por isso que eu sou tão ligado a músicas, por isso que Deus me escolheu pra ser levita. Todo mundo tem um chamado, né? E tu descobriu o teu chamado assim? Foi quando o meu pai, ele sempre foi músico. Ele sempre tocava violão. Quando eu gostava de ouvir o papai ensaiar. Porque ele fazia uns dedilhados que eu achava muito lindo. E aí eu sempre ouvia, eu gostava muito de música. Aí quando eu gostava muito de música, o pai vai fazer violão. Comecei a fazer aula de violão e desisti. Não sei por que eu desisti. Aí falou, beleza, passou um tempo, vai fazer teclado. Desisti. E eu ia assim, começando, Pulando, desistia, né? pulando, desistia. Porque eu sempre fui muito preguiçoso também. Mas quando eu fiz canto, cara, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Você falando dessa questão mais musical. Tem uma coisa que eu escuto bastante a galera falando e eu particularmente não concordo muito. Você consegue atingir essa sensibilidade, esse lado espiritual mais rápido ou mais fácil com a música? Cara, a música, ela é um caminho, ela é uma semente, né? Pra te fazer alcançar isso. Principalmente a parada do worship. Se tu entra na parada, como o worship é montado, tu vai ver que tem aquela parada nas notas menores, que faz a pessoa. É um clima muito melancólico, que faz as pessoas se sentir mais introspectiva. E é por isso, só que ter muito cuidado que essa parada introspectiva não é a presença de Deus, cara. Deus, ele usa ele habita no meio dos louvores, sim, beleza, mas Deus também fala através da palavra. Eu acho que a música ajuda muito. Eu não diria mais rápido, mas eu tenho certeza que ela ajuda muito a pessoa a se concentrar nisso tudo. Mas eu tenho muita preocupação, principalmente com os jovens que falam que só conseguem sentir Deus quando tá ouvindo louvor. Cara, beleza, ainda bem, mas que bom que você tá sentindo a presença de Deus. Mas primeiro, Deus ele fala através da palavra, então você tem que sentir a presença de Deus no seu secreto também. Você tem que ajoelhar. Mano, nossa, é uma parada que sempre me ajuda. Quando eu tô indo, ajoelha. Só esse gesto ajuda muito. Eu ajoelho e tipo, quero sentir a presença de Deus naquele momento. Tem uma coisa assim que eu tenho pra mim. Tem muita gente que acontece alguma coisa e tal, aí a gente fala assim, vou esperar Deus falar comigo. Aí vai, pensa, talvez sim, talvez não, pode ter casos que sim, pode ter casos que não, mas, Deus vai falar comigo em sonhos, ou eu vou estar aqui, Deus vai falar no meu ouvido. Deus fala através da gente, através da palavra. Então você tem que buscar, na minha opinião, né? Você tem que ler, que lá na palavra, na Bíblia, você vai ver a resposta de Deus através de histórias lá de Moisés, não sei. Mas Deus vai falar através né? Como eu vou saber que Deus tá falando comigo através da Bíblia? Tu tem que continuar ficar lendo Exatamente. Bíblia até você tu vai entender o que Deus sentir, quer falar né? contigo. Você vai sentir. Isso assim, eu bato na tecla, porque, exemplo, vamos botar em oração para Deus falar com a gente. Deus vai falar através de oração? Amém. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sei que não. Mas ele vai falar muito mais através da gente, através da palavra dele, né? A gente tem que buscar ele. E ele é a palavra. Né? Deus vai falar, mas a gente tem que estar pronto pra ouvir. Cara, eu acho também que, tipo, muitas pessoas hoje leem a palavra, mas, tipo, leem só palavras, literalmente. Cara, Então, a Bíblia é uma parada bem complicadinha de ler, porque tu tem que orar antes de ler, cara. Porque senão tu não vai sentir nada, não vai entender não nada. entender o que tá escrito, né? Só ler como se fosse um catálogo. Não, pois é, bicho. Essa é a parada. Porque eu sempre tive muita dificuldade pra ler a Bíblia. Eu sempre amei ler. Mas quando eu ia ler a Bíblia, eu tinha muita dificuldade. Quando eu comecei a orar, mano, começou a facilitar muito a minha vida. E qual foi a experiência com Deus, Neto, que tu, tipo, pensa, lembra e fala, caramba, o amor de Deus, o amor que ele sente por mim é incrível, é incondicional. Foi no último retiro na minha igreja, o tema de identidade, eu dei a palavra inicial, né? Aí eu fui falando, aí eu fui
cantei a música do Tião, chama Identidade. Essa música é muito linda. E aí, quando acabou, a pastora da nossa igreja, que também é minha líder de louvor, no louvor de domingo, ela chegou e falou: esse menino tem cheiro de Jesus. Ele me lembra Jesus. E ela sentiu a presença de Deus em mim. Cara, eu fico todo arrepiado só de falar. Porque ela falou: a gente vai orar pela vida dele. E eu me ajoelhei. Aí foi o momento que eu passou toda na minha cabeça o meu trajeto, todas as coisas que eu já fiz, com todas as blasfêmias que cara, eu cometi tantos pecados. E foi quando eu tava ali naquele momento eu me senti honrado. Que fala: Deus, o Senhor não liga pra tudo que aconteceu. Porque a partir do momento que eu te aceitei e o Senhor viu que eu tava arrependido de tudo que eu fiz, nada mais importa. Foi quando eu me senti de verdade, eu me senti perdoado, me senti abraçado. Acho que foi o momento que eu mais me senti, um momento de felicidade plena que eu senti. Foi quando eu senti aquela presença de Deus. E hoje, tô sabendo que tu já saiu, tu já voltou. E muita gente, né, já viveu isso, né? Já saiu da igreja, já voltou, já saiu de novo e ainda não voltou. O que você sabe, assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou permanecer, é aqui que é o meu lugar? Qual é o porquê? Cara, eu lembro, tipo, quando eu tinha saído, eu gostava muito de ir pra festa, essas coisas. Sempre tinha um momento da festa onde eu encostava minha cabeça numa coluna e eu falava: eu não quero estar aqui. Eu odeio estar aqui, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Isso acontecia em toda a festa. Sempre eu corria pro banheiro, eu encostava minha cabeça na parede assim, eu falava: por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? E, cara, não tem... Tipo, esse é o maior resumo que eu posso falar sobre tipo, o mundo, sobre essas festas assim, que eu falo da minha vida, tipo, o que era pra mim. Nenhum momento da minha vida com Deus eu me senti assim. Todo momento, quando eu realmente entendi o meu chamado, quando eu realmente entendi aceitei o plano de Deus pra minha vida, eu sempre tive um propósito. Falar: beleza, esse é o meu norte. É pra cá que eu tenho que ir. Eu tenho que caminhar aqui e eu quero estar do lado de Deus esse tempo todo. Eu quero continuar seguindo esse caminho. Essa é a parada, porque o que eu sinto, porque eu não vou mais sair da igreja. Porque eu não vou mais me desviar dos caminhos do Senhor. Porque finalmente eu entendi o que Ele quer pra mim. Finalmente eu entendi como dar a minha mão pra Ele e falar: beleza, Senhor, vai na frente. O caminho que tu escolher, eu sei que é o melhor pra mim. E é por isso que eu sei que eu não vou me desviar mais. E é por isso que eu sei que aqueles que saíram onde voltaram um dia, porque o filho pródigo sempre vai retornar pra casa. E quando retornar, vai ser recebido de braços abertos. Então, aqui a gente já tá caminhando pra quase 1 hora de podcast. Caraca, bicho. Com esse episódio do Neto. A gente apresentando essa segunda temporada, né, do Holycast. Início da segunda temporada, cara. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente tem muito convidado, muito bom mesmo pra essa segunda temporada. E a gente queria finalizar com um jeitinho diferente. Que na verdade eu vi num jogo, numa rádio que o rapaz fez. Você já deve ter visto em algum lugar, que é aquele lance: você fala uma palavra e você fala outra palavra que vem na tua mente. Beleza. Nossa, Então, YouTuber 2016. Exatamente. Então eu separei 4 palavras. Assim, tenta não pensar muito, que é pra gente conhecer aí o João Neto de punch. Fecha meu olho, vai. Louvor. Adoração. Família. Amor. Fé. Confiança. Deus. Aceitação. Cara. Então, Tudo pá. com esse episódio aí, a gente decidiu começar com o Neto primeiro, né? Nesse primeiro episódio. Até que a gente passou uma temporada, né? Gravando o Holycast, a gente não fez nenhum piloto, né? Então a gente já chegou lançando conteúdo. É o piloto da segunda temporada. Exato. Então a gente tá lançando aí, a gente decidiu dessa ideia que era pra vocês conhecerem um pouco do nosso host, né? Do Holycast. O Neto, o João Neto. Então eu espero que o pessoal tenha gostado bastante desse episódio, tenha gostado do novo cenário. Vão gostar muito da segunda temporada dos convidados. Com certeza, cara. E dizer, Neto, se ainda tem alguma consideração. Cara, eu não sei expressar o quanto eu amo esse projeto. Se vocês viram o nosso vídeo semana passada, a gente falou sobre o Holy Movement, que agora vai ser os projetos que a gente tem. É o Holycast, que vai continuar na segunda temporada agora. O Holy Studio, que a gente vai ter que dar um break por causa da pandemia, infelizmente, mas ele vai acontecer. E, cara, a gente tá sempre planejando coisa nova e
só espero que vocês fiquem aí pra ver o que vai rolar.